crítica a alguma coisa, né? Antes de entrar nas considerações do curso, eu queria dizer o seguinte: essa metodologia que a gente usou no curso aqui é uma metodologia pedagógica que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, ligada à educação permanente, mas não só. E a ideia dessa metodologia a gente tem tem várias escolas, né, pedagógicas no contemporâneo, que a gente se referencia. A gente pode dizer que tem dois enfoques. Tem um enfoque tradicional, e tem um enfoque da pedagogia ativa, construtivista, participativa. No tradicional, resumindo, os professores e o programa pedagógico, eles são ativos, né? Ou seja, e os alunos passivamente recebem um conjunto de conhecimentos que eles têm que comprovar que é assimilado. A avaliação, ela não tem uma preocupação formativa, mas apenas avaliativa. A avaliação, as provas são meio separadas da formação. Esse é o desenho do ensino tradicional, né? Então é um sistema vertical, que tem um polo de saber, de conhecimento, estrutura do conhecimento, que é o problema dos professores, né? E no século XX, Frenet, Paulo Freire, uma série de Piaget, uma série de outras pessoas, a partir deles e eles mesmos foram desenvolvendo, fazendo uma crítica a essa pedagogia, que ela é muito limitada, né? Tem tipo formalismo, né? E ela é muito limitada principalmente quando a gente quer formar pessoas. O conhecimento é para a ação, é para a prática, né? Formação de ofício, que o pessoal chama, que é o caso da saúde. Nós formamos enfermeiros para trabalhar. O conhecimento precisa ser aplicado, né? A gente faz pesquisa também em saúde que é para aplicar, para produzir vacina, para descobrir as melhores formas de abordar, ter mais efetividade, eficácia, abordando. Então, em geral, mesmo na alfabetização, esse tipo de pedagogia tradicional, vertical, né, que o aluno é passivo e que os professores são ativos, ela é muito criticada. Então, como crítica a essa pedagogia, se desenvolveu as chamadas pedagogias que o aluno é ativo, né, que dá um papel mais ativo ao aluno, que não pressupõe que o aluno é um ignorante, é um papel ignorante, que o professor vai escrever qualquer coisa, mas que os alunos têm experiência de vida, né? O famoso método de alfabetização do Paulo Freire, que ele começa a dizer o seguinte: a alfabetização de adultos, de jovens, no Brasil a escola tinha uma cobertura baixa, grande parte das pessoas que precisavam ser alfabetizadas tinham 18 anos, acima, adultos. Paulo Freire dizia: não tem sentido alfabetizar com a cartilha apaixonada, ou o livro, viu? Nós temos que ligar isso à vida das pessoas, ensinar matemática com dinheiro, lidar com dinheiro, ensinar a ler com notícias de jornais, com os direitos, a construção civil, direito do trabalhador, risco de acidente de trabalho, enfim, foi aproximando. Então, e além disso, cada vez mais o ensino foi baseado em problemas, né, não tão fragmentados quanto o outro, e estimulando os alunos a buscarem conhecimento, experiência para responder aquelas dificuldades. Com a minha formação mineira, apesar de eu ser goiano, mas sou goiano de fronteira com Minas, eu comecei a achar, pela minha origem na área da saúde, começar que a gente tinha que combinar essas duas metodologias, né? E não era pouca coisa do apoio, né? Não ficar com um desses polos, mas a gente não é o caminho do meio sempre, é o caminho de vários meios entre essas duas coisas, né? Mas também porque eu sou da área da saúde. Na área da saúde, a profissão da saúde mais antiga é a profissão médica, depois a enfermagem, mas a formação na saúde, principalmente, sempre foi uma formação